Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com alegria que nós estamos iniciando mais um seminário especial, né, falando sobre os extraterrestres em nossa maratona ufológica. Vocês vão perceber que a partir da semana que vem a gente vai mudar um pouco os temas, não vai focar diretamente na ufologia por um tempo. Depois, mais para o fim do ano, a gente volta com mais temas ufológicos, tá? Nós vamos abordar a partir da semana que vem temas mais voltados à espiritualidade, plano astral, reencarnação, essas coisas aí também, tá? Que tem muitos pedidos nessa área, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre, nesse seminário, sobre a Índia e os extraterrestres, né? Quais são os grandes mistérios da Índia com relação aos extraterrestres, com relação a essa questão fundamental? Muito bem. A maior quantidade de material, né, está nos textos antigos, né? Está nos textos védicos e em alguns outros textos, né, fora dos Vedas, vamos assim dizer, mas que são textos antigos também do hinduísmo, né, de todas as relações da filosofia indiana, né? Bom, vamos começar falando um pouco sobre o que vem a ser os Vedas, né? Você coloca para mim a segunda página para mim, essa. Isso, sobe que está lá em cima. Muito bem, muito bem. Então, o que vem a ser, né, os Vedas, né? Muito bem. Os Vedas é um compêndio, né, religioso. Nunca se sabe se é histórico ou religioso. É idêntico, os textos védicos, é idêntico à história da Bíblia, né, da Bíblia hebraica, né? Como todos vocês estão mais familiarizados com a Bíblia hebraica é um compêndio de livros escrito ao longo de muitos anos. Tá ok? Então existem dois blocos na Bíblia. O chamado Antigo Testamento, que é tudo que foi escrito antes de Cristo, antes de Jesus, e o pós, que nós chamamos evangelhos, né, cristãos, os evangelhos cristãos. Os textos, a Bíblia judaica, por exemplo, ela é só antes de Cristo. Ela não incorpora os textos evangélicos de Cristo, Jesus, tá? Já as religiões ocidentais, né, as religiões cristãs aqui no Ocidente, então ela reúne sempre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento, então, é o Evangelho de Jesus e todas as outros livros, além do próprio Evangelho de Jesus, que vai entrar o livro do Apocalipse, né? Vai entrar as cartas, as epístolas dos apóstolos, né? Coisas que os apóstolos fizeram depois de Jesus, entra também como parte integrante do Novo Testamento, tá? As cartas, as epístolas, tudo isso aí entra. Então, é um livro que foi escrito não de uma vez só, mas tudo ao longo da história, ok? Então, praticamente, se nós pegarmos a linha do tempo aqui, ó, que é muito importante, se a gente pegar o ano zero aqui, da era cristã, e nós colocarmos aqui 2000 anos a ser, né? 2000 anos antes de Cristo, pode colocar 2000 anos negativo, né? Então, o que existia neste lugar aqui, né? Vamos pegar até 3000 anos a ser na história, ok? Neste lugar aqui, deste ponto até esse ponto, que nós chamamos de 8000 antes de Cristo, aqui praticamente é pré-história. Peraí, engasguei. O que significa pré-história? Até aqui, nenhum povo sabia ler ou escrever. Não tinha escrita. Então nenhum livro podia ser escrito.
Ok? Muito bem. Então, por isso que é chamado de pré-história. Aqui são civilizações muito primitivas, são 5.000 anos de história, que praticamente o mundo para no tempo, né? O mundo da Idade da Pedra, né? Se você pegar tem um filme muito interessante chamado Há 10.000 Anos. Se vocês assistirem, ele é muito legal. Ele vai mostrar como é que viviam essas tribos, o ser humano nesta época. Eles não sabiam fazer fogo, não tinham inventado a roda, tem um monte de coisa que eles não sabiam fazer. Muito menos não usavam metais, né? Por que a gente chama Idade da Pedra? Idade da Pedra porque eles não sabiam usar metais mais resistentes, tá? Ok? Muito bem, então, as primeiras formas de escrita começam por aqui, na Mesopotâmia, né? Com os sumérios, né? Os sumérios, a gente acredita, né? A história oficial, que é o povo que fez a primeira forma de escrita no mundo. As chamadas escritas cuneiforme. É uma escrita feita em tábuas de argila. Eles pegavam tabuinhas de argila, antes da argila endurecer, eles pegavam uma madeirinha de cunha e iam fazendo símbolos nessa madeirinha. Tá? E depois, ao sol, essa coisa secava, ficava dura tal, e conservava por muitos anos. E até hoje, para você ter uma ideia, os caras descobriram, né, no século passado, essas tábuas de argila, né, das escritas cuneiforme. Então, aí você vai entrar neste período aqui, né, você vai entrar em 2500 AC, sabe, né, 2500 AC, 1500 a.C., 1000. Então aqui, você vai ter, segundo alguns escritores, eles acreditam que os Vedas começaram a ser escritos por volta de 2000 a.C. a 1500. Porque a Índia não tinha forma de escrita também. Os chineses também não tinham forma de escrita nessa época aqui. Eles começaram os primeiros símbolos 5.000 anos antes de Cristo, e a escrita chinesa que foi sendo identificada. Para você ter uma ideia, existem textos indianos em sânscrito primitivo, né, que até hoje não foram decifrados. Não é parecido com o sânscrito que se usa, ninguém decifrou, ninguém sabe decifrar. São muitos textos encontrados em sânscrito muito primitivo que não tem tradução na Índia. Os próprios hierógrafos chineses, os hierógrafos egípcios, eles ficaram ocultos para nós. Como a civilização egípcia, ela entrou em decadência e desapareceu do mapa, né? Quem foi? Você sabe quem foi o último das grandes nobres, o grande, vamos por assim, rei egípcio? Faraó, né? No egípcio se fala faraó, não fala rei. Né? Que na verdade não foi um faraó, foi uma faraófa. Faraófa é ótimo. Vocês não se lembram? Ela é super famosa. A Cleo, gente. A Cleo é uma das últimas faraós do Egito. E não era um faraó, é uma faraófa. Assim dizer. Né? O Egito já estava numa profunda decadência, invadido por Roma, né? Tomado por Roma, pelo Império Romano, aquelas coisas todas. Né? E a gente sabe, né, que uma das maiores desgraças da humanidade, uma das maiores desgraças da humanidade, em termos de eliminar o conhecimento antigo, foi exatamente quando os caras incendiaram a Biblioteca de Alexandria. Foi uma das maiores perdas para a humanidade de textos antigos, de material antigo, de conhecimento antigo. Imagine quanto material sobre os Vimana, sobre os extraterrestres, nós não teríamos, sobre a Atlântida e sobre textos antigos, nós não teríamos na Biblioteca de Alexandria. Foram centenas e milhares de textos que foram queimados por um psicopata romano. Você conhece a história, né? Do incêndio da Biblioteca de Alexandria? Vocês não conhecem ou não? Já ouvi falar, né? Então, pesquisem isso, vocês vão ver um psicopata, um FDP,
né? Um romano que tacou fogo na biblioteca da Chipre, porque textos hereges. Porra, é foda, né? Textos hereges é foda. A igreja, ou seja, as religiões sempre destruindo o conhecimento ao invés de levar o conhecimento. Né? Bom, então, a gente tem que entender que os livros eles foram escritos ao longo da história, ok? Eles não foram todos escritos ao mesmo tempo, não. Então, por isso, na Índia, os grandes compêndios Vedas, que compreendem centenas de textos, de livros e compêndios, foram escritos ao longo de mais ou menos os 2000 anos de história. Tá? Você está me entendendo? E depois vai existir textos mais modernos também, que não foram colocados nos Vedas em si, né, mas são textos mais modernos, mas são textos antigos, né, que falam de coisas antigas. Né? Da mesma forma que a Bíblia, nós temos a Gênese de Moisés, né, que são 5 livros, é o Pentateuco, depois nós temos muitos outros livros, tem o livro de Jó, Deuteronômio, sabe? Tem muitos outros livros que somam-se, por exemplo, a Bíblia hoje soma-se mais de 70 livros. Mais de 70 livros. Né? Então os Vedas, ele é dividido em 4 grandes livros. Deixa eu botar o meu menino aqui. Né? Então os Vedas eles são divididos em 4 grandes livros. Né?